Nascido a 24 de agosto de 1918 na Lourinhã, Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte foi o segundo de 3 irmãos, filhos do engenheiro Ricardo Esquivel Teixeira Duarte. Seu pai fora responsável pelo início da atividade da Teixeira Duarte em 1921, tendo sido bastonário da Ordem dos Engenheiros entre 1950 e 1952. A engenharia estava no sangue e a empresa surgia quase como uma irmã, apenas 3 anos mais nova. Viveu a infância e a juventude em Lisboa. Em 1946, licenciou-se em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, sendo engenheiro especialista em Geotecnia, em título outorgado pela Ordem dos Engenheiros. Com esta formação ligada à gênese e à atividade da sociedade, que nesta data se designava de Empresa de Sondagens e Fundações Teixeira Duarte Limitada, o engenheiro Pedro Teixeira Duarte desempenhou vários cargos nas estruturas operacionais da Teixeira Duarte. Foi diretor de obras de sondagens, diretor de obras e colaborador em estudos e projetos na área da geotecnia e engenharia de fundações, diretor do setor de sondagens e, mais tarde, também diretor do Parque e Oficina de Máquinas e Equipamentos. O engenheiro Teixeira Duarte trabalhou comigo diretamente como meu diretor. Em Vila Franca, estive com ele, na BP. Por exemplo, como ele foi o pioneiro do equipamento revolucionário da Teixeira Duarte, ele estava muito ligado às obras que eu tinha ao meu cuidado. É um homem que, no seu tempo, trabalhou num campo muito restrito e foi crescendo. E à medida que foi crescendo, foi criando os seus recursos, os equipamentos, foi desenhando. Ele tem esse espírito inovador. Porquê? Porque não é só comprar, há muitas coisas que não se pode comprar. E ele introduz. Com a morte de seu pai em 1959, assume o cargo de gerente e diretor-geral da empresa. O engenheiro Teixeira Duarte, houve ali uma altura, todos os dias estava na obra de manhã, até com o seu sobretudo cinzento, ele levava o sobretudo, ia bem agasalhado. Em 1987, a empresa transforma-se na Teixeira Duarte Engenharia e Construções S.A., passando o engenheiro Pedro Teixeira Duarte a ser presidente do Conselho de Administração. Em paralelo, foi também presidente do Conselho de Administração da Sociedade da Família, que se manteve como núcleo central de acionistas da Teixeira Duarte até aos dias de hoje, mesmo após a entrada na Bolsa em 1998. Desde 1987 que o seu filho Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte desempenhou o cargo de administrador delegado da empresa, tendo-lhe sucedido na presidência do Conselho de Administração em 2008. Na passagem do testemunho do engenheiro Pedro para o Dr. Pedro Maria, as palavras do Dr. Pedro Maria a esse respeito, que referiu no seu discurso que agradecia ao pai a forma como mandou nele. Na realidade, só agradece quem percebe que foi feito com muito amor. Foi em 2008 e já com 90 anos que o engenheiro Pedro Teixeira Duarte deixou de desempenhar qualquer cargo de gestão ou função operacional nas estruturas da empresa. Durante as várias décadas de liderança, apostou, promoveu e incentivou vários colegas que com ele trabalharam no topo da empresa e do grupo. Destacam-se o engenheiro Silvério Antunes Coelho, o filho Pedro Maria Teixeira Duarte, o doutor Manuel Ferreira e o engenheiro Marques Dionísio. Eu realçaria o sentido de acolhimento invulgar do engenheiro Teixeira Duarte. Na minha experiência pessoal enquanto sobrinho, muito marcante no momento da morte do meu pai, em 1976. E quando nós chegamos à empresa, percebermos que, sem exceção, esse sentimento de acolhimento foi partilhado por todos, é uma coisa excepcional e muito invulgar. Fui apresentado ao engenheiro Teixeira Duarte por um professor meu da Casa Pia. O engenheiro Teixeira Duarte recebeu-me e, na altura, eu disse, depois de uma conversa que tivemos, da apresentação, eu disse que não tinha dinheiro, só tinha saído
com o lagarto que a Casa Pia nos dava. E então a Engenheiro Teixeira Duarte, na altura, avançou-me com 750 escudos, e quando eu quis pagar os 750 escudos que ele me tinha mandado avançar, o Engenheiro Teixeira Duarte disse: não, o dinheiro foi uma oferta que a firma lhe fez. A religião teve e tem um papel muito relevante na vivência do engenheiro Pedro Teixeira Duarte. Como pessoa, havia sempre uma vontade de fazer tudo bem feito. E essa vontade de querer bem o próximo percebia-se claramente que é o resultado de uma fé muito grande, é um sentido religioso. Afinal, tudo consequência de uma enorme vontade de seguir Jesus. Num conturbado período do pós-25 de Abril, assumiu com coragem e determinação os caminhos que entendeu serem os certos como presidente da ACEG, a Associação Cristã de Empresários e Gestores. No meu contacto com a ACEG, muito significativo que na memória está presente a coragem de fazer o certo num momento difícil. Quis sempre que a empresa tivesse uma relação impactante com o próximo e que fosse uma parceira na área de atuação. Colaborou com entidades públicas em projetos e estudos relevantes, incluindo a excepcional relação com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Contribuiu para o estudo e o ensino da geotecnia e a engenharia de fundações, participando em diversos ciclos de lições e conferências. Manteve sempre uma forte cooperação com a Ordem dos Engenheiros. Promoveu e alimentou relações de respeito mútuo com clientes, fornecedores, colaboradores e concorrentes. O Engenheiro Teixeira Duarte também era convidado com frequência a apresentar soluções no LENEC com uma audiência de centenas de pessoas, não é? Eu lembro uma vez com a sua chamada humildade, dizia que eu, no meio disso tudo, o Engenheiro Teixeira Duarte dizia, eu no meio disso tudo, eu parece que sou o professor de ginástica. Digamos, no fundo, não é cientista, não é? Então, ou pelo menos não é tão cientista como os outros, mas apresenta soluções e dão-nos a ginástica necessária para sobrevivermos e crescermos. Desde muito cedo, Teixeira Duarte integrou à Ecopne diversas associações e plataformas para o desenvolvimento e inovação do setor da construção. Com a sua gênese na engenharia, o Grupo Teixeira Duarte conta hoje com 9.000 colaboradores em 6 setores diferentes, operando em 21 países. Apesar deste enorme crescimento, o engenheiro Pedro Teixeira Duarte manteve sempre uma postura discreta, focada e de acompanhamento dos temas da empresa. Ainda hoje, com 104 anos, participa nos eventos comemorativos da vida da Teixeira Duarte. Marcou também a empresa pela vivência efetiva durante décadas daqueles que são os seus valores: engenho, verdade e compromisso, permitindo que nela muitos possam ainda hoje dar continuidade à missão da Teixeira Duarte: fazer, contribuindo para a construção de um mundo melhor. No momento em que decidimos enunciar os valores da Teixeira Duarte, fez questão de participar para que os mesmos correspondessem a um reconhecimento de uma prática do Grupo Teixeira Duarte. Em 2006 foi agraciado pelo então Presidente da República Jorge Sampaio com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Para além deste reconhecimento pela figura máxima do Estado português, o engenheiro Pedro Teixeira Duarte deixa marcas profundas em sucessivas gerações. Eu convivi com ele logo de moço, 17 anos, e sempre me tratou com muita amizade e consideração, e ele era assim com toda a gente. Trabalhámos juntos 32 anos. Marcou-me porque, mais pelo conceito de pessoa humana, que se preocupa com as outras pessoas, eu acho que eu também aprendi com ele. Quem o conhece destaca-lhe o forte cunho humanista, a postura discreta, atenta, correta e com uma invulgar disponibilidade de acolhimento. Um homem de família. Na minha vida pessoal e profissional, nunca ouvi uma palavra de quem quer que seja, que não seja muito positiva sobre a sua capacidade de acolher o próximo. Sinal da enorme delicadeza que empregava em todas as relações com todos.
Um engenheiro apaixonado pela ciência e pela sua aplicação à prática, recorrendo à criatividade e à inovação para colocar a técnica ao serviço da eficiência e do bem comum. O valor do engenho, na altura, ele falava muito como algo que tinha herdado do seu pai, no sentido da técnica ao serviço do bem comum. Um profissional pautado pela verdade e pelo rigor, sempre disposto a ouvir e a aprender. Ele nunca diz, faz assim. Só diz, é assim, cuidado com isto, com aquilo. E se acontecer isto, o que é que fazemos? É isso que ele nos quer. Nós assumir as nossas responsabilidades e empurrar a empresa para a frente. Demonstrou sempre um elevado respeito pelo trabalho e dedicação dos outros e um enorme gosto em promover e apoiar as iniciativas dos colaboradores. Aquele acompanhou, fez questão de acompanhar, foi uma captação de água na Água Sines, em Sines, por meio de um poço. E houve uma altura que, com umas autorocadas, já tínhamos o poço de parte todo revestido em betão e tudo, e houve uma fratura. E ele quis lá ir ver. Eu até o aconselhei a não descer e tal, que estava. E ele disse, não, o Val não vai lá. Vou, Sr. Engenheiro, eu vou lá todos os dias acompanhar. Então eu também quero ir. Posso dizer que já fiz muito nesses anos, muitas coisas que pouca gente fez, não é? Mas só consegui fazer, passar soluções, que o GTC Duarte apoiava-me sempre quando vê que a solução é boa. Quando olha e vê que a ideia é boa, uma das expressões que eu costumo dizer é, por que não? E avançamos. Sem ele, muitas soluções teriam ficado pelo caminho, mas mesmo muitas. O engenheiro Pedro Teixeira Duarte foi um empresário de assumidos padrões éticos e determinado no sentido de missão e de compromisso com os clientes, fornecedores, colaboradores, parceiros e investidores. As reuniões com os trabalhadores, que ele aí foi, não havia nenhum em Portugal tão bom para fazer isso, falar, discursar, falar em frases de gente de esquerda, de gente de direita e tal, e portanto foi ótimo. Nós, antes do 25 de Abril, já tínhamos regalias extra qualquer das outras empresas que estavam no mercado. Um líder empático, admirado e com uma reconhecida postura ética. O engenheiro Teixeira Duarte marca a empresa com uma enorme disponibilidade, que toda a gente refere que aparecia sempre com um sorriso. Sorriso que se estendia a todos, ao mais humilde e ao mais importante, porque para ele todos eram muito importantes. O projeto estava instalado no último piso do edifício na Avenida da República. E um dia, por volta das 7 da tarde, aparece o engenheiro Teixeira Duarte a subir as escadas do último lanço e disse-me assim, temos que ir embora, com a sua calma. Dizem que puseram uma bomba no nosso edifício. E nós descemos calmamente. Afinal, o que aconteceu? Nós tínhamos a residência do embaixador israelita no 4º andar. E puseram lá uma bomba. E nós tivemos que ir todos. Mas ele foi-nos avisar pessoalmente, não mandou o paquete. Essa é a diferença de alguém responsável. Nunca deixou de ser um líder de cunho eminentemente técnico. Delegou, com humildade e sabedoria, temas em que reconhecia quem neles fizesse melhor pela empresa e pelo grupo, sem nunca deixar de assumir a responsabilidade de topo e a defesa dos interesses dos seus. Uma pessoa extraordinária, preocupada com os outros e que, portanto, sem vaidade, sem nada, e era uma pessoa que há poucas. Nós temos que fazer melhor. Não é inventar todos os dias, não é inventar o que está inventado, mas precisamos de criar os nossos recursos e isso tem muito a ver com o estilo que o próprio engenheiro Teixeira Duarte já fazia desde, vai lá, eu não vou dizer desde criança, mas desde muito novo. Quando ele largou, passou essa tarefa para nós. Uma pessoa muito humanista, muito amigo dos seus colaboradores todos. Durante a minha vida eu tive uma oportunidade que acho que poucos tiveram. Foi fazer viagens infindáveis com ele de carro, que permitiram conversas como se fossem de pai para filho. Estas são algumas das estacas com que criou as fundações da sua família, da sua profissão, da sua liderança
da empresa, nas quais construiu relações excepcionais de enorme respeito, estima, gratidão, inspiração e, sobretudo, humanidade e profissionalismo. Tudo isto, acumulado com a excepcional longevidade, faz do engenheiro Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte uma figura ímpar da engenharia nacional.